Quando você acha que você já viu de tudo nessa vida, mas de tudo mesmo dentro da política, vem a maior bomba de todos os tempos. Se descobre que o Lula, na verdade, é um bolsonarista disfarçado. O Lula não tem nada de PT e nada de esquerda. Ele é filiado ao partido do Bolsonaro. Pois é, parece uma piada, né? Mas não é. Por incrível que pareça, o Brasil não é para amadores mesmo. E a República Tupiniquim às vezes assusta a gente. Preste atenção no que eu vou trazer de informação nesse editorial. Descobriu-se, através de uma reportagem do Globo, que o Lula não é filiado ao PT. Na verdade, lá em São Bernardo do Campo, o reduto do Lula, ele é filiado ao PL, partido do Bolsonaro. Pode parecer piada, mas não é não. Matéria do Metrópolis. A Polícia Federal investiga filiação de Lula ao partido de Bolsonaro, mas com dados falsos, tá, pessoal? Então, não é bem assim, não. A pedido do Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal vai investigar a filiação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até agora, sabe-se que o login de uma advogada do PL foi usado para inserir dados falsos e promover a alteração. Formalmente, Lula estava ligado ao PL e, consequentemente, desligado do PT desde 15 de julho do ano passado. Vem cá. Olha a seriedade das instituições brasileiras que não podem ser sequer questionadas. O Lula concorreu às eleições presidenciais pelo Partido dos Trabalhadores, formalmente vinculado, ou seja, cadastrado no partido do Bolsonaro. Não, gente, é de rir. Sinceramente, é cada coisa que acontece no Brasil que é da gente, sabe, assustar. Vocês têm noção de que arbitrariedade, que loucura é essa? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula eram do PL, formalmente, porque os dois estavam registrados no PL. E ninguém, num Brasil inteiro, de 220 milhões de pessoas, percebeu a falha. Ninguém do TSE, ninguém da Justiça Eleitoral percebeu nada. Só agora, depois de uma reportagem, uma apuração interna do Globo, os caras descobriram que o Lula é filiado ao partido do Valdemar da Costa Neto. Não, gente, é cada piada que a gente vê no Brasil, mas é lógico, né? O Alexandre de Moraes aqui, e aí eu concordo com o Alexandre de Moraes, mandou anular, é óbvio que é nítido e escancarado que o Lula é filiado ao PT e não ao PL, e que é um erro material, mas aí entra um ponto mais perigoso, tá? A investigação sobre inserção de dados falsos. Alguém vai ser responsabilizado da inclusão do nome do Lula ali dentro do cadastro do PL. Mas, sinceramente, né, pessoal? É cada coisa que a gente tem que noticiar aqui que é até assustador. Vamos lá, vamos falar da matéria da Folha de São Paulo agora, partindo para o plano internacional. Israel deixa Gaza à beira da fome, diz África do Sul em início de audiência em Haia. Vamos lembrar alguns pontos, tá? A Corte Interamericana de Justiça, CIJ, mais conhecida como Corte de Haia, ou Tribunal de Haia, deu início nesta quinta-feira às audiências para apurar a denúncia feita pela África do Sul, e aí, olhem, com o apoio do Brasil, que acusa Israel de descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio em sua campanha militar na faixa de Gaza. Então, a África do Sul, juntamente com o Lula, com o Brasil, acusam Israel no Tribunal Penal, na Corte de Haia, né, na Convenção na Corte de Haia. E aí, mais uma matéria trata sobre o tema, matéria do Estadão. Governo Lula decide apoiar a denúncia contra Israel por genocídio na Corte de Haia. Entidade judaica condena a decisão. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nesta quarta-feira, dia 10, subscrever a denúncia por genocídio contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia. Mais cedo, o presidente recebeu no Palácio Planalto a visita do embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Alzeben, que pediu apoio ao brasileiro na Corte Internacional. A decisão é mais um gesto diplomático duro de repúdio do governo Lula a Israel e foi criticado pela comunidade judaica brasileira. Eu só estou esperando porque não teve a nota de repúdio e a mesma atitude do Lula em relação ao Hamas.
Então, assim, sinceramente, teve aquela campanha de que o Brasil vai voltar para o mundo, Lula vai buscar um Nobel da Paz. Vamos lembrar, tá do lado de quem? A denúncia é feita pela África do Sul. Crio, não sei o que, Crio alguma coisa, o nome do presidente da África do Sul, não me lembro ao certo. Mas assim, o cara tem punhos de ferro na África do Sul, um recorde histórico em desemprego, em corrupção, pessoas na rua se manifestando contra o governo. É a mesma África do Sul que, durante um evento de um dos partidos dominantes, cantavam Matem o Fazendeiro, em alusão expressa a um genocídio que aconteceu, onde os africanos matavam os fazendeiros holandeses, matem o fazendeiro. Então, é do BRICS. É essa gente que quer ter o pudor e a moral em falar em genocídio de Israel. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Sabe por que Israel incomoda tanto? Porque ela é uma democracia num lugar onde só tem ditadores. É um fato. É uma democracia plena. Vamos lá. Para a direita, Israel não pega muito bem em alguns pontos, porque foi um dos primeiros países que liberou o aborto, casamento homossexual. Então, essas pautas que são progressistas e que, na verdade, tem até alguns liberais que defendem, tá? Israel implementou. Israel faz plebiscitos, Israel respeita eleições, e isso incomoda tanto mesmo. E aí, eu falo que o Brasil se apequena com essa decisão do Lula. Lula não deveria, sabe, nem de longe se meter nesse tipo de assunto. Tá totalmente errado. E olha só, eu não torço para que a gestão do Lula dê errado, não, porque se der errado, é o brasileiro que vai passar fome. Se der errado, é nós que vamos meter a mão numa cumbuca aí, num vespeiro, que vamos ter que enfrentar uma guerra aí se o negócio se vira pro lado de cá. Mas pelo amor de Deus, eu fico pensando em insanidade de alguém que apoia esse tipo de situação. Não tem como. Lula deveria pautar nas questões ambientais, deveria pautar nas questões econômicas que estão tão capenga no Brasil nesse dado momento. E aí vem apoiar a África do Sul contra Israel? Ah, faça-me rir, né? Ó, mudando de assunto, Bolsonaro fez uma publicação aqui no Instagram dele. E aí ele citou uma matéria da Revista Oeste que diz o seguinte: apoiadora de Lula é solta logo depois de ser detida por ameaça terrorista em evento sobre o 8 de janeiro. A mulher agrediu policiais e disse que iria contaminar o ambiente com agente biológico usado em ataques terroristas. E é lógico, Bolsonaro fez uma alusão aqui para mostrar dois pesos e duas medidas. Mas o que aconteceu? Uma mulher foi detida no momento em que ela estava agredindo policiais. E aí a equipe de reportagem chegou para ver o que estava acontecendo e ela falou que estava fazendo ameaças ao próprio Supremo Tribunal Federal e falou que ia liberar um ataque biológico, ou seja, um antraz lá dentro do prédio do STF para acabar com o STF. E aí todo mundo, até o UOL fez matéria, nossa, mas um ataque gravíssimo à democracia. Só que a mulher que foi presa, quando foi encaminhada até o carro dela, tinha um adesivo assim, ó, tamanho Lula 13. E aí a mídia calou. Mas a Revista Oeste volta a falar do assunto. E aí, acontece que hoje ela já foi liberada. Não teve ataques gravíssimos, ficou presa. Não, nada disso. Ela já foi liberada, já está solta. Não foi incluída no inquérito do Alexandre de Moraes, nada disso aconteceu. E o Bolsonaro fez aqui a denúncia aí, né, sobre essa situação. Vamos falar de outra denúncia de censura, tá? Isso é grave. Matéria da revista Fórum. Constantino, o Rodrigo Constantino, é comentarista, se eu não me engano, ele tá hoje na revista Oeste, tá? Ó, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito de acompanhar, não. Nem o Constantino, Fiuza, e o neto do ditador é o... Ah, me fugiu o nome dele agora. O Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, que eles colocaram aqui, neto de ditador. É o Paulo Figueiredo, né? Que colocaram aqui, segundo a revista Fórum, eles foram banidos da internet como um todo, completamente banidos. Não podem ter canais, não podem ter redes sociais, não podem ter absolutamente nada, assim como aconteceu com o Monark.
O que eu acho disso? Eu acho a pior aberração que vocês possam imaginar. Eu posso não gostar do que as pessoas dizem. Por exemplo, o Rui Costa, do PCO, foi lá e fez uma manifestação a favor do Hamas e contra Israel. Eu acho que apologia ao terrorismo pode ser configurado como um crime. Então ele responda por crime. Mas falar que o PCO tem que ser banido e perder o acesso às redes sociais, não dá. E eu não penso nisso sozinho, não. Eu gosto do Joel Pinheiro, discordo muito do Joel Pinheiro em muitas coisas, mas eu gosto dele, porque às vezes eu me alinho com o pensamento dele. E aí ele faz essa publicação, mas aí ele cita o jornal Terra, né? Que citou aqui, Constantino Fius e Paulo Figueiredo são banidos das redes sociais em todo o mundo. Os bolsonaristas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Figueiredo, filho, foram banidos do YouTube, Facebook, Instagram em todo o mundo. Além disso, seguem com acesso barrado no X, antigo Twitter. Ou seja, é algo assim insano e assustador de se ver. O Joel Pinheiro escreveu o seguinte: você pode abominar o que eles falaram. Você pode, inclusive, achar que houve crime em alguma das falas deles. Nesse caso, que sejam julgadas por elas. Mas o banimento de todas as plataformas sem data para acabar potencialmente eterno e sem nenhuma justificativa prática é uma medida de censura injustificável. Ter conta numa rede social não é apenas um passatempo. As redes se tornaram o principal palco do debate público no mundo. Tirar esse acesso é privar a pessoa de um direito importante. Por isso, inclusive, defendo que as próprias empresas devam ter critérios transparentes e isonômicos quando forem banir alguém, ou seja, que critério objetivo. Esse tipo de ação só alimenta o ódio contra o sistema, fortalece os argumentos de quem quer derrubá-lo e corrói a legitimidade das instituições envolvidas. E aqui entra o ponto. Já não tem mais legitimidade, infelizmente. Porque, sabe, você goste ou não goste deles, o debate público faz parte. Então, eu sempre estou citando aqui para vocês pessoas da esquerda, pessoas da direita. O Joel mesmo é esquerda, não é direita. E assim, é uma questão de bom senso. O Rui Costa, que é o do PCO, foi um dos primeiros a criticar. Fala, que absurdo é esse, você censurar o direito das pessoas falarem, é o que aconteceu com o Monark. Então, assim, meu amigo, se você tem alguma dúvida que a gente já vem vivendo em um estado de exceção, acho que isso aqui é a prova cabal. Tá? E aí, quem aplaude esse tipo de situação não vai reclamar se algum dia se virar contra eles. Então, assim, vocês sabem muito bem, vocês me acompanham, que eu não tenho um pingo de radicalismo aqui, nem um pinguinho, não gosto desse discurso, mas sabe, isso que está acontecendo assusta demais pela falta de, sabe, falta de democracia para aqueles que prometeram cuidar da democracia. Não, isso é assustador. E aí, outro que está sendo alvo aqui, e a gente pode falar que sim ou não, é a imprensa. Vocês viram quanto a imprensa está sendo atacada. E aí, quer você goste ou não goste, a imprensa é crucial. Eu odiava a imprensa quando ela batia no Bolsonaro. Ok, é uma opinião pessoal sua. Mas eu odeio quando a imprensa bate no Lula. Ok, é uma opinião sua. É óbvio que a imprensa batia muito mais no Bolsonaro e tem um viés ideológico? Tem. Mas ela precisa existir mesmo assim. Porque olha só, verba da Câmara foi usada para abastecer carros de parentes de ministros de portos e aeroportos. É uma denúncia feita pelo jornal O Globo. Os carros de familiares do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, foram abastecidos de combustível pago com verba da Câmara durante o período em que o político exercia o mandato de deputado federal. É corrupção, gente. É uma denúncia feita por um meio de comunicação. Vocês viram agora a mais recente da Nízia Trindade, onde a Nízia Trindade mandou verba para um município e o filho dela conseguiu um cargo para esse mesmo município que ela mandou verba. E aí é mais uma denúncia que tem que ser averiguada. Então, o jornalismo ele faz um papel investigativo sério. Não quer dizer que todos os jornalistas sejam sérios, mas porque alguns não são sérios, quer dizer que a imprensa tem que acabar? Não, cara. A imprensa é um elo importante da democracia. E é eles que fazem a denúncia. Assim como, por exemplo, a matéria da revista Oeste que escancarou que
A mulher já foi liberada, fez audiências com muita gente lá do 8 de janeiro. Então é assim que funciona a democracia. É a própria imprensa que traz denúncias como essa aqui, ó. 1 ano após o estado de emergência, os Yanomamis ainda vivem em crise sanitária. E aí, Lula, cadê? Ou seja, se esse tipo de informação do Correio Brasiliense não chega até você, meu amigo, aí sim que a censura está instaurada. Então, eu repudio totalmente, veementemente, essa decisão que baniu. Não vou ser hipócrita com vocês. Olha, eu adoro. Não, eu nem gosto de assistir o Constantino e o Fiuza, às vezes porque a minha linha de raciocínio não bate com a dele. Nem tudo, tá? Então, assim, eu gosto de assistir o Pavinato. O Paulo Figueiredo eu já gosto, tá? Então, assim, é uma questão de linha de raciocínio, de analisar. Eu gosto do Pavinato, gosto de assistir o Boris Casoy, gosto sabe, de outros de esquerda, como, por exemplo, o Pedro Doria, do Canal do Meio. Eu assisto, eu gosto. Então, é assim que vai funcionando. Por quê? Porque em alguns pontos eu vou concordar e em outros eu vou discordar. Essa é a democracia. Agora, se eu não gosto de alguém, eu simplesmente vou mandar que essa pessoa cale a boca. Que democracia é essa? Meu Deus. Então, é assustador o que está acontecendo no Brasil. Para quem tinha dúvida aí sobre um estado de exceção implantado no Brasil, acho que já não tem mais o que ter dúvida com medidas autoritárias como essa, né? Então, enfim, né? Assusta esse tipo de situação. E aí, a gente que expõe o nosso ponto de vista e a nossa opinião, e a nossa opinião não é tudo que o sistema quer, a gente tem medo que qualquer hora possa ser com a gente. E se algum dia for aqui, eis que vou acatar, né? O que eu vou poder fazer contra um sistema inteiro? Mas essa é a questão. Vocês veem o que está acontecendo no Brasil. Acho que para bom entendedor, pingo é letra. Não é isso? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Não vou mudar o meu posicionamento. E a gente sabe que o efeito desse tipo de situação é pedagógico. É para que quem discorda cale a boca. E não é assim que vai funcionar. Eu vou continuar falando. E do meu jeito. Da mesma forma, todo momento que você expressa a sua opinião, vai ter alguém tentando te calar. Mas só que quando alguém realmente tem o poder de te calar e implementa isso, aí é assustador. Porque quando eu venho aqui, por exemplo, critico o Bolsonaro, vocês me xingam. Vocês ficam bravos comigo. Alguns você concordam, né? Quando eu venho aqui e critico o Lula, a petezada vem cá me xingar também. Mas quando eu elogio o Lula, os bolsonaristas ficam chatos. Quando eu elogio o Bolsonaro, os petistas ficam chatos. É assim. Essa é a questão da independência, tá? Então eu quero manter minha independência. E aí eu vou até onde der. Tudo isso aqui. Mas com medo, é óbvio, tá? E quando a gente tem medo de falar, é que a gente não tá numa democracia plena. Essa democracia é bem mais relativa do que você imagina, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus.